Prólogo. Houve um clarão de luz. Encred não sabia o que estava acontecendo. Eu simplesmente senti uma dor como se um espeto aquecido tivesse sido enfiado no meu pescoço. Acabei de perceber que uma armadura de couro não serve para nada. Perdi a consciência quando o líquido vermelho e quente que circulava dentro do meu corpo foi derramado. Abra os olhos novamente. É o começo do dia. Não é um sonho, porque isso já aconteceu diversas vezes. Eu nem sei por que isso aconteceu. Simplesmente aconteceu. Taeng. O som que anuncia amanhã. O vigia bate na panela com uma concha. Mesmo amanhã pela terceira vez. Só então Encred percebeu. Também. Todo dia, se você morrer, o mesmo dia se repetirá. Meu sonho era ser um cavaleiro. O professor que ensinou Encred a usar uma espada tinha uma personalidade muito boa e era alguém que não dizia nada desagradável. Você. O professor se inclinou para frente, segurando sua espada embainhada verticalmente no chão, e chamou Encred. Volte para a aldeia. Se não quiser cultivar, haja como um vigilante da aldeia. Assim, pelo menos pegaremos o líder dos vigilantes. Eu poderia ter me sentido um pouco melhor se tivesse ouvido o professor dizer que ele comeu um pouco desse calbab naquela época. Mas isso não aconteceu. Uma palavra que eu vi quando era jovem era o problema. Enki, você é um gênio. Lutei com um garoto da vizinhança, 3 ou 4 anos mais velho que eu, com uma espada de madeira, e venci facilmente. Foi quando eu tinha 11 anos e ouvi pela primeira vez que eu era um gênio. Eu não sabia naquela época. Aquele garoto era incrivelmente ruim em luta de espadas. Aos 15 anos, Encred lutou contra um adulto da aldeia com uma espada de madeira e venceu. Depois disso, fiquei mais confiante em minhas habilidades. Na pequena aldeia onde nasceu, não havia ninguém que soubesse usar uma espada corretamente. O único que estava lá era um mercenário de terceira categoria. Ele era um andarilho que chegou à aldeia depois de perder uma perna. Ele ensinou esgrima às crianças da aldeia. Enquanto isso, Encred também estava lá. Você é um gênio. Ouvi a mesma coisa pela segunda vez aos 15 anos. Se antes as palavras eram ditas por um adulto local que não sabia de nada, desta vez eram as palavras de um mercenário que desistiu de seu título de cavaleiro e perdeu a perna pela senhora. Eu sou um gênio. Foi o que pensei. Eu tive um sonho. Decidi me tornar um cavaleiro. Um cavaleiro que auxilia o monarca que unificará o continente envolvido em telefonemas. Um cavaleiro que põe fim à guerra. Nessa época, a canção de um bardo se espalhou amplamente por todo o continente. Amplo o suficiente para alcançar até mesmo a pequena cidade de Encred. O conteúdo era simples, mas a melodia cativou meus ouvidos, e a letra final abalou meu coração. O cavaleiro que acaba com esta guerra. Um cavaleiro que transformará a guerra em crepúsculo. Nós o amamos em um cavaleiro do crepúsculo. Eu chamarei de cavaleiro do apocalipse. O cavaleiro do fim. O cavaleiro que porá fim à guerra. O cavaleiro que acabará com a guerra. A canção do bardo inflamou os corações de meninos e meninas. Eu sou. Encred era o mesmo. Aos 18 anos, Encred deixou a vila porque achava que não havia ninguém que ele pudesse derrotar. Sem pais, sem irmãos. Embora tivesse alguns amigos, poucas pessoas se importavam com Encred, que era um guerreiro desde jovem. Nesse intervalo, o menino cresceu e foi embora. Foi assim que comecei minha carreira como mercenário. As habilidades não eram ruins. Em particular, a atitude de se esforçar não era ruim. Mas 2 meses foram suficientes para ele perceber que não era um gênio. Fui quebrado por um mercenário sem nome, dito de terceira categoria. Não estava maduro o suficiente. Eu ouvi isso. Eu achava que bastava ter um bom professor. Economizei dinheiro. Ele fez tudo o que pôde para morrer. Arriscando metade da vida, ele lutou contra um bando de bandidos. Com o dinheiro que ganhei, fui para um centro de reforço escolar. Havia algumas escolas de esgrima nas grandes cidades. Aprendi a manejar a espada. Não foi má sorte. Porque o professor era honesto e consciencioso. Ele disse a Encred para largar a espada. Não, isso não vai acontecer. Encred não desistiu. Sou realmente apaixonado. Sou apaixonado. Todos que viram Encred disseram em uníssono. Tinha que ser assim. Porque meus esforços não foram traídos. Minhas palmas estouram e os músculos dos meus braços tremem. Repetido inúmeras vezes. Era aceitável onde as pessoas se reuniam. Encred era um trabalhador esforçado excepcional. Juntei dinheiro e andei de um centro de treinamento para outro até completar 20 anos. Quando ele tinha mais de 25 anos, sua experiência e habilidades já haviam se acumulado, e ele já havia se destacado como mercenário. Mesmo assim, em uma cidade pequena, tive que pedir algumas vezes antes que a única resposta fosse: aquele amigo, por favor, use a faca. Até esse ponto, havia um vislumbre de esperança. Espero que seja melhor do que agora. Então, a primavera de 27. Encred percebeu que seus talentos eram insignificantes. Isso foi resultado de uma disputa que ocorreu de passagem. Após 5 golpes, a espada que ele segurava voou para longe e um buraco foi criado em seu estômago. Encred cobriu o buraco com a palma da mão e perguntou: Quantos anos você tem? 12. São 12. Minhas orações não são completas. Isso foi realmente genial. Desculpe, foi minha primeira briga de verdade. O garoto disse: Ele é uma criança de origem servil, nem nobre nem plebeu. Faz apenas meio ano que peguei a espada. Eu estava sobrecarregado. Vou adicionar isso às despesas médicas. A professora do menino jogou um saco de dinheiro. Não foi um ferimento fatal. Não houve ferimentos internos e o ferimento de faca não foi tão profundo. Mesmo assim, arrumei meus bolsos. Dos 11 anos até agora, brande a espada até minha palma explodir por 16 anos. No entanto, perdi para um garoto de 12 anos que só aprendeu por 6 meses. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou deprimido. No entanto, não vivi com sentimentos sombrios. Não há razão para viver de uma forma tão sombria e triste. Não é como se meus membros tivessem caído. Encred sabia que não era um gênio, mas isso não significava que ele deveria desistir. Então retomei minha vida como espadachim. Vivi como mercenário por cerca de 10 anos. Mesmo que ele não pudesse se tornar um cavaleiro ou espadachim excepcional, ele poderia se tornar um soldado habilidoso. Encred abandonou seu trabalho como mercenário e recebeu treinamento militar. Essa era a melhor escolha que ele podia fazer. Agora não podemos simplesmente cultivar e ganhar a vida, certo? Um espadachim de terceira categoria com experiência como mercenário seria uma descrição apropriada. O exército parece uma piada. Você acha que todo mundo vai aceitar? Alguém riu. Alegrar. Alguém tocou meu ombro. Às vezes fui reconhecido e às vezes fui deixado para trás. Então 30. Reino da Naurília, divisão de Chipre. 4º regimento, 4º batalhão, 4ª companhia, 4º pelotão. O chamado pelotão Sasa era onde Encred estava localizado. A posição de Encred era ser o 10 selos, logo abaixo do comandante do pelotão. Bang, bang, bang. O cão de guarda atingiu um pedaço de ferro e acordou todo o quartel. Meu sonho é tão turbulento. Encred, que acordou com som, murmurou. Com o que você sonhou? O subordinado sentado ao meu lado levantou-se da sua cama de campanha feita de camadas de tecido de algodão, enfiou os pés nas botas e disse:
Embora tivesse uma atitude mal-humorada, ele era um amigo cujas habilidades eram melhores que as minhas. Minha vida. Agourentamente amargo. Ah, insetos. Devia haver insetos nas botas, então o subordinado tirou os sapatos, sacudiu-os e calçou-os novamente. Depois, quando viu o inseto caído no chão, cuspiu nele e o esfregou com o pé. Um vestígio de fluidos corporais espessos misturados com saliva foi deixado no chão. Encred também viu isso, levantou-se e vestiu-se. Inclui uma couraça com uma faca de arremesso inserida no coração, braçadeiras que protegem os braços e caneleiras. Dentro do corpo, ele usa uma armadura interna feita de camadas de tecido grosso. Sobre ela, é usada uma armadura feita de couro. A armadura era feita de várias camadas de couro, mas não se podia dizer que fosse um couro muito forte. É algo que pode ser cortado com uma lâmina bem forjada. Os braçadeiras de madeira oleada eram pelo menos um pouco melhores que os outros. Ouvi dizer que os 10 selos anteriores tiveram um sonho como este antes de caírem. Encred murmurou, relembrando a lembrança de ter ouvido tal boato. Vamos vender alguns hoje. Meu subordinado riu e me deu um tapa na nuca. Eu não vou morrer, isso parece azar. Levantei-me, despejei água na panela e joguei alguns pedaços de carne seca. Depois, adicionei mais alguns vegetais comestíveis e deixei ferver. Era café da manhã. Você tem algum plano para o combate hoje? Quando o subordinado sentado ao meu lado perguntou, balancei a cabeça. Não sei. Ele é o general mais baixo dos 10. Acima das 4 dezenas, há um comandante de pelotão. O líder do pelotão provavelmente também não sabe. As habilidades de esgrima de Encred são medíocres e ele não é um nobre. Então ele continua sendo o líder dos 10 selos e líder de esquadrão. Mas a comida saborosa que ele faz no campo de batalha pode engolir até mesmo um comandante de companhia decente. Porque eles sabem que até mesmo os subordinados dos 10 mandamentos respeitam Encred. Então, nos seus sonhos quando você era jovem, o que você queria ser como capitão? Um subordinado se aproximou de mim e perguntou. Artigo. Você vai me bater se eu rir? Eu não vou bater em você. Ufa. Você está rindo de mim desse jeito. Esse desgraçado está desaparecido. Ele disse e chutou sua bunda. O subordinado que foi atingido fingiu estar com dor e disse. Não, ele ainda é um cavaleiro. O que é um artigo? Ele é quem muda o campo de batalha. É um monstro que luta sozinho contra 1000. Ele é um herói que mata centenas de inimigos sozinho. Além disso, a unidade a qual eles pertencem atualmente, ou seja, a divisão, também leva o nome de um cavaleiro. A divisão de Chipre é chamada de Exército do Senhor Chipre. Um cavaleiro assim é um sonho. É bom que meus sonhos sejam tão brilhantes. Os sonhos são naturalmente selvagens, criança. Enquanto falava, Encred cuidava da louça sem prestar atenção. Hoje eu estava de plantão lavando a louça. Não sei sobre os outros 10, mas o esquadrão de Encred dividiu todas as tarefas igualmente. Mesmo que você chame isso de selo, ele envolve apenas receber e entregar ordens. Então, na maioria dos casos, é a pessoa que melhor sabe usar uma lança ou espada. Nesse aspecto, Encred era um pouco especial. Suas armas são mais fracas que as dos outros membros do esquadrão. No entanto, foi possível unir aqueles que quase foram expulsos de outros times. Outras unidades se referem à unidade de Encred como o Esquadrão Sazasa. É o esquadrão encrenqueiro do pelotão Sasa. Encred era o líder de um esquadrão desses. Eu vou te ajudar. Então calhe a boca e siga-me. Vamos fazer isso. O subordinado riu baixinho. Como esse cara veio parar aqui? Embora fosse um cara único, Encred não estava particularmente curioso sobre a história pessoal de seu subordinado. Então eu não perguntei. Os membros do esquadrão gostaram da atitude de Encred. Não questiono o passado e também não me importo com o presente. Entretanto, não há nenhum pedido especial. Nesse sentido, ele pensou que talvez todos os membros do esquadrão o estivessem seguindo. Enquanto eu lavava a louça com barulho, meu subordinado espirrou na água do riacho e perguntou. Por que você quis se tornar um cavaleiro? É como se eles estivessem me seguindo e chapinhando na água depois de se oferecerem para me ajudar. Você riria se eu respondesse que sou viciado na canção do bardo. Encred respondeu depois de pensar por um momento. Eu queria ser bom no uso de espadas e pensei que seria bom me tornar um cavaleiro, já que eu já fazia isso. Você tem emoções de menino. O subordinado riu novamente. Eu disse para você calar a boca. É por isso que você dança com sua espada daquele jeito todas as manhãs e noites. Porque o trabalho duro nunca trai. Minhas palmas estavam cheias de calos de tanto balançar a espada inúmeras vezes. E agora? Você quer se tornar um cavaleiro? É possível, eu sei melhor do que ninguém que é impossível. Mas eu não desisto. Apenas aguente em silêncio e siga em frente. Encred também não era alheio à realidade. Entretanto, o sonho era silencioso na realidade, e Encred, que era silencioso, tornou-se um mero soldado vivendo de espadas e arroz. Vamos quando você terminar de limpar. Vamos fazer isso. Foi uma conversa trivial. Levantei-me e voltei para o quartel. Haverá uma batalha com o reino que está atualmente envolvido em uma guerra local. Ou talvez eles ataquem um grupo recém-formado de bandidos que estão atacando suprimentos. Não sei o que fazer. O ar está denso. A atmosfera no campo de batalha é sempre assim. Mas hoje me senti ainda mais assim. O tempo de espera foi longo. Acho que não tem nada de especial para fazer. Eu estava pensando em brandir uma espada, mas aí tirei um cochilo. Houve dias em que eu não queria fazer nada. Não é tão difícil de fazer como costumava ser. Esforços contínuos foram feitos. O resultado é este. Um líder de 10 no nível de um mercenário de terceira categoria. Somente quando o sol passou 2 palmos do topo do céu para o oeste, o líder do pelotão gritou. Todos os membros da companhia de juízes se reuniram. Foi uma escaramuça. Os membros da companhia se reuniram e formaram um eixo do exército. O mesmo aconteceu com os 10 ligamentos de Encred. Uma tensão fria envolveu meu corpo. Encred pegou o amuleto do colar que ganhou enquanto trabalhava como mercenário e o colocou em suas roupas. Você disse que isso salvaria sua vida. Pode ser besteira, mas, originalmente, os soldados que iam para a batalha eram propensos a superstições. Entretanto, se o próprio Encred fosse informado de que acreditava nesse talismã, a resposta seria não. Eu simplesmente vi os olhos da senhora idosa que me deu o presente naquela época, e o tom sincero de suas palavras tocou meu coração. Porque você tem que aproveitar ao máximo. Depois de lutar pela minha vida, a única recompensa que recebi foi este amuleto. Metade das vezes eu matei por sorte, mas se eu errasse, eu seria o único a morrer. Mesmo que tenha sido uma luta difícil contra monstros. Como era uma pequena vila devastada pela queimada, não havia dinheiro para doar. Quando por acaso vi Encred passando na rua, simplesmente segurei minhas calças e pedi para ele cuidar do monstro. É engraçado. Arriscar sua vida por simpatia é loucura. Mas Encred não se arrependeu. Porque é isso que um cavaleiro é. Mesmo que os sonhos sejam silenciados, devorados e dilacerados pela realidade, vestígios permanecem. Eu queria me tornar um cavaleiro. Eu queria me tornar um herói de guerra. Mas agora sou apenas um soldado. Uau!
Ouviu-se um grito. Ao mesmo tempo, Encred também gritou, com o sangue subindo pelo seu pescoço. Uma onda de tropas está vindo da frente. O pôr do sol cria um longo pôr do sol. Ambos os exércitos avançaram, quebrando o brilho do pôr do sol. Encred também correu em sua direção. Vamos lutar protegendo nossas vidas. O subordinado com o rosto sempre sorridente gritou e saiu correndo primeiro. Logo, as lanças e espadas de inimigos e aliados começaram a cortar o sangue e a carne uns dos outros. A batalha de hoje foi um combate corpo a corpo.